Agora, na FM Cultura, você ouve Conversa de Botequim. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrebentada. Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Olá, muito boa tarde. Este é o programa Conversa de Botequim, com a técnica do Marco Pacheco, produção de Jaqueline Chala e Luiz Henrique Fontoura e apresentação de Alain Barcelos. No programa de hoje vamos ouvir o CD Sertal, de André Balboni, professor, produtor musical e compositor que estuda a relação entre música e filosofia. Sertal é inspirado em Grandes Sertões Veredas, obra de Guimarães Rosa. São 9 composições originais interpretadas pelo Quadril, quarteto de cordas formado apenas por mulheres, sob a direção artística do próprio Balboni. André Balboni deu entrevista para a produtora Jaqueline Chala, comentando seu disco e a obra de Guimarães. Eu li pela primeira vez O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, em um curso de psicanálise do professor Gilberto Safra, em São Paulo. A ideia era ouvir a personagem principal, o jagunço Riobaldo, como se fosse uma sessão de análise. Como se fosse alguém que estivesse ali em terapia e estivesse contando a sua própria biografia, e a gente tentava ali encontrar uma interpretação conjunta nesse curso. O Grande Sertão tem muitas camadas, como por exemplo a da linguagem, que é muito bem estudada, muito bem documentada. Também tem a questão do mal, que a gente pode chamar de a questão metafísica do mal, ou seja, se o mal ele é um ser ou não é, que é uma questão bem interessante do livro, que é a questão mais filosófica. Também tem o romance, que tem muitos desdobramentos, por exemplo, a relação entre homem-homem, homem-mulher, enfim, que tem bastante pano para manga. E, por último, acho que tem essa camada mais arqueológica, né, que é sobre o Brasil. Né? O que é esse Brasil? Que país, enfim, que a gente vive, esse país todo misturado. Mas o que realmente me chamou a atenção no início foi a questão do mal, pois para Guimarães Rosa o encontro com o mal nos constitui do ponto de vista ético. Isto é, tomamos consciência de si mesmo e do outro no encontro com o mal. É como se fosse um acordar para a existência. Depois me chamou a atenção o que eu chamo de descobrimento poético do Brasil. Realmente, ao ler o livro, estamos diante do verdadeiro descobrimento. Algo muito semelhante, por exemplo, do que ocorre com Homero para os gregos. São os poetas que descobrem o país, e não de outra maneira. Ler O Grande Sertão é como acessar a alma do Brasil.
Agora, na FM Cultura, você ouve Conversa de Botequim. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrebentada. Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Olá, muito boa tarde. Este é o programa Conversa de Botequim, com a técnica do Marco Pacheco, produção de Jaqueline Chala e Luiz Henrique Fontoura e apresentação de Alain Barcelos. No programa de hoje vamos ouvir o CD Sertal, de André Balboni, professor, produtor musical e compositor que estuda a relação entre música e filosofia. Sertal é inspirado em Grandes Sertões Veredas, obra de Guimarães Rosa. São 9 composições originais interpretadas pelo quadril, quarteto de cordas formado apenas por mulheres, sob a direção artística do próprio Balboni. André Balboni deu entrevista para a produtora Jaqueline Chala, comentando seu disco e a obra de Guimarães. Eu li pela primeira vez O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, em um curso de psicanálise do professor Gilberto Safra, em São Paulo. A ideia era ouvir a personagem principal, o jagunço Riobaldo, como se fosse uma sessão de análise. Como se fosse alguém que estivesse ali em terapia e estivesse contando a sua própria biografia, e a gente tentava ali encontrar uma interpretação conjunta nesse curso. O Grande Sertão tem muitas camadas, como, por exemplo, a da linguagem, que é muito bem estudada, muito bem documentada. Também tem a questão do mal, que a gente pode chamar de a questão metafísica do mal, ou seja, se o mal ele é um ser ou não é, que é uma questão bem interessante do livro, que é a questão mais filosófica. Também tem o romance, que tem muitos desdobramentos, por exemplo, a relação entre homem-homem, homem-mulher, enfim, que tem bastante pano para manga. E, por último, acho que tem essa camada mais arqueológica, né, que é sobre o Brasil. Né? O que é esse Brasil? Que país, enfim, que a gente vive, esse país todo misturado. Mas o que realmente me chamou a atenção no início foi a questão do mal, pois para Guimarães Rosa o encontro com o mal nos constitui do ponto de vista ético. Isto é, tomamos consciência de si mesmo e do outro no encontro com o mal. É como se fosse um acordar para a existência. Depois me chamou a atenção o que eu chamo de descobrimento poético do Brasil. Realmente, ao ler o livro, estamos diante do verdadeiro descobrimento. Algo muito semelhante, por exemplo, do que ocorre com Homero para os gregos. São os poetas que descobrem o país, e não de outra maneira. Ler O Grande Sertão é como acessar a alma do Brasil.
Nós ouvimos de André Balboni com o quadril Quarteto de Cordas a composição Sertal, que dá nome ao novo disco do músico. Autor do livro Sopro das Musas, Fundamentos Filosóficos da Música, escrito em colaboração com a filósofa Sofia Tsarix e lançado pela editora paulista Odisseus,
André Balboni é um estudioso desta relação. Ele explica o processo que levou à composição de Sertal. Primeiro, eu escrevi a estrutura básica do Sertal. O Sertal, no início, era para ser uma peça sinfônica, mas como eu achei que era uma coisa muito grande, muito difícil de realizar, porque, enfim, eu sou um músico independente, eu reduzi tudo para um quarteto de cordas. É um quarteto de cordas um pouco diferente. Então, o que eu fiz? Eu escrevi a melodia, a harmonia básica. Aliás, eu tenho essas músicas já faz mais de 10 anos. E na hora de fazer o desenvolvimento da obra, eu percebi que eu ainda não estava pronto para terminar, para seguir. E eu senti profundamente que eu deveria estudar a filosofia da música para entender as questões musicais de maneira mais, assim, vamos dizer, simbólica. E dessa necessidade de estudar a música do ponto de vista da filosofia, nasceu um livro, que é um projeto belíssimo, que é o livro Sopro das Musas, que foi publicado em 2018 pela Odisseus Editora. É um projeto de PROAC, que eu ganhei em São Paulo, enfim, que eu fiz em colaboração com a minha companheira, com a Sofia Tsirax, e é um livro que vai nos fundamentos filosóficos da música, bem um livro com caráter, com espírito muito helenístico, né? Lá a gente fala muito dos aedos, dos poetas cantadores, do que eram as musas para os gregos, né? Enfim, os deuses, Apolo, Hermes, Dioniso, os deuses que têm relação com a música. E é um livro que fala muito sobre o platonismo e o neoplatonismo, principalmente de um filósofo muito pouco estudado aqui no Brasil, que é o Próclo, que tem um grande sistema filosófico de música muito interessante, enfim, que é o ponto assim mais interessante, julgo eu, do livro. Enfim, e quando eu terminei o livro, aí sim eu senti que estava pronto para escrever o Sertal, assim como peça para quarteto de cordas, e foi aí que eu terminei. Então eu tinha a base das músicas, parei, escrevi o livro Sopro das Musas e retomei para o Sertal. Esse é um pouco o meu percurso.
nós ouvimos de André Balboni com o quadril Quarteto de Cordas a composição Choro. O título do disco Sertal utiliza de um jogo de palavras com a obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Esse jogo evidencia ainda as múltiplas linguagens e culturas envolvidas na composição da obra. Isso é muito interessante, porque o Guimarães Rosa dizia, abre aspas, eu não sei o que sou. Posso bem ser um cristão sertanista, mas também pode ser que eu seja um taoísta à maneira de Cordesburgo, ou um pagão crente a lá Tolstói, fecha aspas aí. Essa citação, ela é bem, ela resume, porque o Guimarães, além de ter estudado várias línguas, como todo mundo sabe, ele foi um grande estudioso das religiões. Todas as grandes obras de religião ele leu a fundo, e algumas até na própria língua original. E eu entendo que o Guimarães ele tinha uma grande afinidade com o taoísmo. E por isso veio essa ideia de dividir a palavra sertão, que é o tema da obra dele, né, em duas, ser e Tao. O Tao, que é uma palavra chinesa, que geralmente é traduzida como caminho, e caminho nos leva de volta às veredas. A ideia de que o ser está em busca de um caminho para si. Isso é tão importante na obra do Guimarães, que no final do Grande Sertão ele vai falar que o real não está nem no início e nem no final. Ele está na travessia. E isso é de suma importância, porque se a gente olha com atenção para essa frase, ela traz uma mudança de paradigma enorme para o pensamento, principalmente para o pensamento ocidental, porque a gente tem o costume de pensar a origem, né, como no caso de Adão e Eva, que existe um pecado original e tudo mais, e que a partir desse pecado a gente precisa buscar então uma salvação para retomar, para retornar junto da divindade. E isso é muito interessante, porque o Guimarães ele fala que não está nem no começo e nem no fim, mas na própria caminhada. Isso é muito semelhante ao ensinamento do Lao Tse no Tao Te Ching. E essa é uma grande mudança de pensamento, né? E o Grande Sertão, toda a filosofia do livro, ele gira em torno dessa travessia.
Ouvimos de André Balboni, com o quadril Quarteto de Cordas, as músicas Filho do Homem e Santa Maria. Conversa de Botequim faz agora um rápido intervalo, mas retorna em seguidinha com mais Sertal, de André Balboni. Estamos de volta com o Conversa de Botequim, que hoje destaca o CD Sertal, de André Balboni. Além da obra de Guimarães Rosa, Sertal foi norteado por Heitor Villa-Lobos e a união promovida pelo compositor entre a música de concerto europeia e a música popular folclórica brasileira. No momento de escrever o Sertal, estava com a presença constante do Villa-Lobos. Inclusive, posso até dividir os créditos com ele. Acho que o Villa é um compositor muito pouco valorizado e conhecido no Brasil. Isso eu já ouvi de vários músicos, enfim, não custa nada falar um pouco sobre isso. Mas realmente é uma espécie de tragédia, né? Aquela frase do Aldir Blanc, né? O Brasil não conhece o Brasil, aplica-se muito bem a esse caso. Enfim, mas eu quis me colocar na vereda do Villa-Lobos de propósito. Eu quis seguir os conselhos dele, enfim, acho que é uma visão de música brasileira, enfim, casado com a música de concerto europeia, casado com as influências indígenas, caboclas que a gente tem aqui, que dá um caldo bom e que a gente não usa muito, não prestou muita atenção e, enfim, tem a história do amor do Villa-Lobos pelo Brasil. Então acho que isso é um ensinamento muito importante, embora com todas as questões do Villa-Lobos, né, tudo que ele trouxe, todas as contradições, né, eu acho que ele é um exemplo para os músicos e para a cultura brasileira, um exemplo de nacionalismo no bom sentido da palavra. O Sertal, ele tem um pouco de música barroca, tem um pouco do Vivaldi, tem um pouco do Haydn, de Brahms, de Debussy, enfim, mas eu acho que tem muito também, para mim, a música brasileira, na sua essência, Dorival Caymmi e Milton Nascimento, o primeiro Milton Nascimento lá do Clube da Esquina. Eu também estava constelando um pouco com isso. A ideia de compor o Sertal é de criar um estilo de música nesse espírito do Villa-Lobos mesmo, de não ter separação entre clássico e popular, de uma música que não é feita para agradar os músicos, para vanguarda musical, nem nada disso. É uma música para o ouvido universal, para uma pessoa para uma pessoa ouvir no Brasil, para uma pessoa ouvir, enfim, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar, e se sentir ali transportada para esse universo do sertão, sem ser uma música que tem a pretensão de ser muito culta ou muito popular. Eu tentei achar um caminho aí do meio. E também tem um pouco do Hermeto Pascoal, principalmente no traço mais armorial, na música nordestina. Então um pouco esse é o caldeirão do Sertal.
Nós ouvimos de André Balboni a composição O Trenzinho do João, na interpretação do Quadril Quarteto de Cordas. O Quadril Quarteto de Cordas é formado por 4 instrumentistas mulheres: Alice Bevilacqua e Mica Marcondes, violinos, Elisa Monteiro, viola, e Vanna Bock, violoncelo. Todas já tocaram com renomadas orquestras brasileiras, como a Sinfônica de São Paulo e a Orquestra de Câmara da Escola de Artes da USP. André Balboni conta como chegou à escolha do quarteto para interpretar sua obra. Quando eu fui fazer uma gravação teste para sentir como ia soar o Sertal, eu chamei colegas para tocar, bons músicos, enfim, formados, e não deu muito certo. E eu vi que a música era complicada de tocar, não era uma música muito simples. Fiquei um pouco assim preocupado, e aí liguei para minha amiga, para Mica Marcondes, e ela me disse que havia acabado de formar o Quadril Quarteto de Cordas, que é um quarteto só de mulheres. E eu fiquei super contente, foi belíssima a gravação. Elas são grandes músicas, com muita experiência, enfim, e além da sonoridade só de mulheres, o que deu um caráter todo especial pro Sertal, porque eram 4 grandes músicas mulheres tocando, e ficou bem especial aí a alquimia do quadril. Agradeço muito as meninas do quadril.
nós ouvimos com o quadril quarteto de cordas Sonata Melancólica, de André Balboni. André trabalha como professor, produtor musical e compositor de trilhas para filmes, documentários e espetáculos de dança. Eu fiz bastante trilha para programas de televisão, publicidade, documentário, fiz bastante curta-metragem, um monte, enfim, que é bem legal fazer trilha para curta-metragem. Fiz um chamado Penas, que é uma história do Laerte, do cartunista Laerte, feito pelo Paulinho Caruso. Foi bem legal fazer, gravei até a trilha na Argentina com uma orquestra de tango. Tem um documentário que eu fiz que chama Em Cena, que é com o casting do filme 360 do Fernando Meirelles, que foi inclusive dirigido pelo filho dele, pelo Kiko Meirelles. É um documentário desses no formato para televisão, com grandes atores, bem bacana o filme. E nessa zona de film score, de soundtrack, né? De trilha musical, correto? Seria trilha musical em português. Eu uso muito o conceito criado pelo compositor francês Henrique Satie, que é o conceito de música mobília, né? Que é essa ideia de tirar a música do centro e colocar a música como se fosse um móvel. E isso é muito importante para a convivência empática entre som e imagem, porque o som ele não pode rivalizar com a imagem, ele não pode se sobressair, precisa ser uma coisa equilibrada. Então essa ideia de que a música ela ora vem para frente, ora vai para trás, né? Essa coisa da figura e do fundo. E o Satie ele transitava muito bem aí. Eu gosto muito das composições do Satie. Elas conseguem se misturar com o ambiente, com o ruído. Enfim, eu acho que o Satie ele conseguiu restituir o estatuto poético da música quando ele tira ela do centro, né? Essa coisa das pessoas apreciarem a música como se fosse uma coisa muito chique, como se fosse um vinho, uma coisa assim, né? E ele dá um outro valor para isso. Acho que ele conseguiu de maneira genial fazer isso. E eu acho que até hoje grandes compositores para cinema, né, Nino Rota, de Nino Rota até o Johnny Greenwood, que para mim é o grande compositor de trilhas para cinema, inclusive é o guitarrista da banda Radiohead. Eu acho que seguem essa ideia do Satie de música mobília. Enfim, é um pouco esse o lugar que eu trabalho como trilha de cinema.
Ouvimos um trecho de Abaeté, composição de André Balboni, interpretada pelo Quadril Quarteto de Cordas, música que faz parte do CD Sertão, de Balboni. Conversa de Botequim de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi de Marco Pacheco, a produção de Jaqueline Chala e Luiz Henrique Fontoura, a apresentação de Alain Barcelos, coordenação de programação de Adalberto Rodrigues e direção-geral de Kleber Grabowska. Voltaremos amanhã às 6 da tarde. Um grande abraço e até lá!